Uhum. Professor Rodrigues, o presidente Mondlane do Anamola, em, ele tem esses dossiês, ele tem esses dossiês com a Procuradoria-Geral da República. Mas está já a participar no Conselho da República, vai participar na Comissão Nacional do Diálogo. É, é, Mondlane e o regime moçambicano, o regime está a jogar, quer jogar cartas limpas, mas não está a jogar cartas limpas. Poderemos ver o Mondlane a ser condenado? Será que a Frelimo estará a fazer todos os possíveis para, antes que a comissão conclua, Mondlane estar de fora? Poderemos ver este cenário, hipoteticamente falando? Para compreendermos os regimes autocráticos, temos que necessariamente estudarmos as lições de Nicolau Maquiavel. E uma das teses de Maquiavel é que finja que pratica o bem, mas pratique o mal. E todos os indicadores demonstram que o Estado moçambicano está interessado numa reconciliação genuína, num reencontro entre os moçambicanos e, sobretudo, está interessado na criação de condições para a restauração da confiança dos cidadãos nas instituições. Mas, como sabe, as instituições moçambicanas, elas são muito frágeis, são vulneráveis, porque o critério do seu funcionamento não é a constitucionalidade e não é a legalidade, mas sim é o critério da orientação político-partidária da Frelimo. Razão pela qual, quando se fala do diálogo nacional, fala-se daqueles atores políticos de conveniência política da Frelimo. Poderá chamar-se aqui e acolá este ou aquele ator residente na diáspora ou até mesmo a sociedade civil, mas são para cumprir meras formalidades. Há, efetivamente, criar-se o sentimento de que o diálogo é inclusivo. Mas só para fazer uma retrospectiva histórica, em 1994, quando a Frelimo perdeu as eleições, logo após o acordo de paz em Roma, a Frelimo também criou uma comissão de reconciliação e de diálogo, aonde a Renamo integrava esta mesma comissão. E o que resultou esta comissão de diálogo? Absolutamente nada. Tivemos as eleições de 1999, em que a Frelimo voltou a perder as eleições e sobreviveu por via do Conselho Constitucional, que validou resultados que estavam todos eles eivados de vícios, de ilegalidade e outros vícios eleitorais. Voltou-se a criar uma comissão de reconciliação e inclusão. O que resultou? Absolutamente nada. Chegado em 2022, a Frelimo voltou a perder as eleições. E desta vez, perdeu por larga maioria. É só olharmos para aquilo que é o acórdão do Conselho Constitucional. É o próprio tribunal, é o próprio Conselho Constitucional, nas vestes de um tribunal eleitoral, que praticou atos que não estavam integrados nas suas competências. E também o próprio Conselho Constitucional veio reconhecer a existência de vários vícios. E que o caminho que devia ter feito este órgão de soberania era declarar a nulidade de todo o processo eleitoral. Mas não o fez. Validou resultados cujos vícios ele mesmo, o Conselho Constitucional, identificou que existiram no processo eleitoral. Então, significa que esta comissão de reconciliação, esta comissão do diálogo nacional,
vai refletir sobre todas as matérias que são essenciais para a construção de um sentimento de confiança entre os cidadãos e as instituições, que vai criar condições para que o processo eleitoral possa efetivamente correr sob os marcos da transparência, da legalidade e da verticalidade. Mas as instituições, elas não vão ser fortalecidas, porque as pessoas que dirigem as instituições, elas têm compromisso político partidário. É só olharmos para o atual presidente do Conselho Constitucional. Foi membro do Bureau Político da Frelimo. É só olharmos para aquilo que são as ligações entre o presidente da Comissão Nacional Eleitoral, mesmo sendo um cristão, os atos que foram praticados por omissão por parte deste cidadão, vimos que todos eles são atos com cunho político partidário. O que significa que, para haver um verdadeiro diálogo inclusivo, é necessário despartidarizar as instituições, torná-las aptas para servir Moçambique e servir o Estado moçambicano. E repare que o meu maior receio é que Venâncio Mondlane, nestes processos em que foi constituído arguido, o meu receio é que ele seja condenado em primeira instância e que depois de se extinguir todas as instâncias recursórias, o meu receio é que haja um trânsito em julgado. E nós sabemos todos que, efetivamente, havendo aqui um trânsito em julgado, ele vai se tornar inelegível, porquanto os seus direitos políticos ficarão suspensos. Razão pela qual é que eu persisto que o futuro de Moçambique não está somente no Anamola. O futuro de Moçambique está nos moçambicanos, que devem construir uma consciência patriótica alargada e acentuada para melhor pressionar o próprio regime a não fazer as opções que hoje são conjecturas que estamos a fazer neste debate, mas que podem tornar-se uma realidade. Nós vimos recentemente um caso paradigmático, é o que aconteceu nas eleições em Angola. Tudo indicava e tudo demonstrava que o MPLA perdeu as eleições. E vimos depois o que o Tribunal Constitucional angolano declarou. Declarou a vitória do MPLA. E isto resulta do facto da instituição constitucional não ser um órgão republicano, embora seja um órgão de soberania. Os atuais escândalos políticos que ocorrem em Moçambique, sobretudo os vícios nos processos eleitorais, datam de há mais de 30 anos. E o diálogo em torno da forma da própria administração eleitoral tem que ser alargada, mas é preciso que os próprios cidadãos moçambicanos, no exercício dos seus direitos de manifestação, o direito de resistência, e eles têm uma vantagem porque têm uma Constituição bastante rica, é preciso que os cidadãos moçambicanos se organizam para pressionar o próprio regime a aceitar o Anamola, a ser integrado enquanto partido político no diálogo nacional, para que Venâncio Mondlane possa debelar todas as questões que inquietam Moçambique e inquietam os moçambicanos, porque Venâncio Mondlane hoje transformou-se no porta-voz do soberano, transformou-se no porta-voz daqueles que têm legitimidade bastante para definirem o rumo e o destino de Moçambique.